Moin Moin, seja muito bem-vindo ao Alemanha Express, canal dedicado ao mercado de trabalho na Alemanha, mas que hoje vem dividir um aspecto mais abrangente, trazendo um contexto mais europeu. Meu nome é César e nesse vídeo venho dividir a minha participação no evento Cyber Security Summit Brasil com profissionais altamente gabaritados de diferentes países. Temos o Bernardo Horta na Áustria, o Luiz Vieira na Holanda e o Rafael Naresi na Inglaterra, o organizador desse evento. Foi um papo bem descontraído, com muita informação relevante para qualquer profissional, não apenas de TI ou de segurança. Nesse trecho falamos sobre as habilidades, comportamentos que são fundamentais na hora da entrevista, bem como características importantes para um profissional ter sucesso na Europa. Antes de iniciarmos, apenas lembrar o nosso site alemanhaexpress.com. Vocês podem baixar o nosso PDF gratuito com tudo necessário para você iniciar a sua jornada rumo à Alemanha. Nosso perfil no Instagram com atualizações diárias também. Lembrar que o link original da entrevista na íntegra está na descrição. Sem mais delongas, vamos iniciar logo após a nossa vinheta. E já entrando nesse ponto aqui, como eu sei que o Bernardo, o Luiz e o César fazem entrevistas, vamos lá, dica deles, e depois eu falo também a minha dica que eu posso passar, assim, das entrevistas que a gente faz, porque, nossa, eu fiz uma essa semana que foi até, assim, engraçado, mas vamos lá, porque é bom a gente compartilhar e ajudar as pessoas também a buscar, a melhorar e também entender o que é estar do outro lado da moeda, né? Essa eu vou começar, então... primeira coisa, especialidade. Cara, a especialidade vem de especial. Então, você tem que entender o que de fato você tem como especialidade, não somente na sua formação, naquilo que você tem de experiência. Né? Então, se tem uma vaga, cara, procurando alguém para Red Team, Offensive Security, não adianta, se você só fez Blue Team, vai querer aplicar. Você tem que entender qual é a sua especialidade, fazer uma pesquisa, procurar trabalho, dar trabalho, fazer uma pesquisa muito bem elaborada e se posicionar, fazer uma cover letter. No Brasil não é pouco usado, né? Aqui é mandatório. Então você tem que fazer a sua apresentação, você tem que colocar a sua motivação. E se você numa cover letter identificar qual é o problema que que o profissional precisa, que a empresa precisa, que o hiring manager precisa, meio caminho andado. A segunda coisa é, cara, que é objetividade. Eu já vi brasileiro fazendo entrevista comigo, cara, você dá meia volta no mundo, né, até você chegar no ponto. É objetividade, é curto e claro, qual foi a pergunta, qual é a resposta, colocar claramente questões quantitativas, qualitativas daquilo que você teve, né, em relação àquela pergunta, né, e a outra, cara, que é não, digamos, não dourar a pílula ou aumentar o pavão, como é que seria? Não se vender demais. Você vai na linha da independência. Eu me lembro, inclusive, que eu vim para a Alemanha, mas a primeira entrevista que eu fiz foi na Holanda, e eles me deram feedback muito direto, como o holandês é, e falaram, cara, você se vendeu demais, sabe? Os caras acharam que você era overselling, e não precisava disso, você tinha tudo para ter conseguido. E aí, pelo fato do cara ter me dado esse feedback, eu entendi. A minha outra entrevista na sequência foi para a Alemanha. Cara, fui pianinho. Tipo, o cara me perguntava, eu respondia, o cara me perguntava. Porque, tipo assim, na Vale eu tinha pego o maior contrato de TI do mundo desde 2009. Eu fui falar sobre isso. O cara achou que eu tava, tipo, um cara metidão, falando que o maior contrato de TI do mundo, 2009, 1,2 bilhões, entendeu? Eu falava esse tipo de coisa. Então, outra dica que eu dou é: seja humilde, não precise inventar moda e seja objetivo, que com certeza você vai conseguir. Então, é isso. Essas são as minhas principais dicas. Mas, como eu falei, quem estiver interessado, cara, tem muitas coisas lá no nosso canal, no nosso perfil Alemanha Express, vai saber tudinho no detalhe. Vamos lá, Bernardo, vamos lá pro Eu, próximo. Ô, Luiz, vai lá, Luiz, já tava até engatilhado ali, vai lá. Beleza. Eu achei interessante essa colocação do César, né, essa experiência que ele teve, porque essa é uma das coisas que eu vejo muito aqui na Holanda também, né? Aqui
é uma cultura totalmente diferente da cultura americana, onde na cultura americana a gente vê muita gente, cada um querendo se destacar cada vez mais, e é bem visto, né? Essa competição. Aqui não, aqui é justamente o oposto. É muito mais bem visto você ser um team player do que você ser o cara que quer ser o especialzão ali, melhor do que todos e tal. E eu, às vezes, assim, eu lembro nas primeiras entrevistas também que eu comentava, não, mas eu fui o responsável pela área de segurança nas Olimpíadas de Rio 2016 e tal. Tá bom, que bom. Então me fala da sua experiência, né? Sim, não tinha nada de especial para eles, não tem nada de especial. Foi uma experiência que eu tive da mesma forma que outras pessoas têm outras experiências boas também, diferentes da minha. Então todo mundo tem suas fraquezas, tem suas potencialidades, e então esse team player, né, essa capacidade de reconhecer isso no outro é muito importante, né? E um dos métodos que eu gosto de utilizar em entrevista para entender a experiência do candidato também é o método STAR, né? Então eu faço uma pergunta, eu espero que o candidato me fale, a partir da experiência dele, um cenário, né, uma ação que ele executou em cima daquele cenário, daquele problema que ele tinha para resolver, qual era o alvo e qual foi o resultado. Justamente para evitar esse hábito que a gente tem muito, né, o brasileiro tem muito isso, né, de dar a volta, dourar a pílula, enfeitar o pavão e tal. E você tem que apresentar a tua experiência, não é ficar tentando mostrar que a gente é melhor nisso ou naquilo outro, né? Então, objetividade, explica a experiência, acho que é a melhor forma de conseguir se dar bem numa entrevista e ser bem visto no mercado como esse. Acho que eu vou trazer só um ponto, né? Mas eu acho que isso é para qualquer entrevista internacional, né? Esteja preparado com o inglês afiado, né? Porque a comunicação ali faz toda a diferença, né? Então, aquela velha história de colocar no currículo que você tem o inglês fluente, mas na hora da conversação ali não sai, eu acho que já começa errado, já vende a imagem de forma errada, né? Então, acho que só trazendo a questão do idioma, né? Tem que estar preparado, tem que estar com o inglês afiado, porque vai ser o dia a dia, né? Então, eu acho que isso também faz muita diferença. Eu faço muita entrevista com candidatos internacionais. O meu time hoje são 7 nacionalidades diferentes. Então, assim, todo momento é inglês e tem que estar preparado, não tem jeito. Isso faz uma grande diferença na entrevista. Eu posso compartilhar, Bernardo, assim, eu acho que um ponto interessante e Luiz. importante com relação ao inglês que você colocou, foi até uma dificuldade que eu enfrentei pessoalmente, era, ok, eu tinha o inglês, conversava inglês, porque já tinha essa experiência antes, quando eu trabalhava no Brasil, por conta das Olimpíadas, né, tudo era inglês, mas na hora de escrever um relatório, um hábito que eu tinha e que eu já vi muita gente ter é escrever o relatório em inglês, ou qualquer documentação em inglês, mas como se estivesse traduzindo do português para o inglês. Porque a gramática é diferente, então isso também é importante, né? O inglês falado é importante, mas a gente entender como escrever uma boa documentação em inglês também é de extrema importância. Eu acho que vocês tocaram um ponto muito interessante, porém, porque a comunicação, em fato, é crítica para aquele profissional também conseguir navegar, né, durante crises. Imagina se você não tem uma comunicação afiada, como que você vai conseguir ajudar o time num cenário de um incidente, né? Porque ainda mais, vocês falaram um ponto muito interessante, quando você está no estresse, que você precisa se comunicar perante uma situação de incidente, se o inglês não vai ser o mesmo, a pressão aumenta, você trava, né? No telefone você... Então, assim, é muito importante ter um inglês afiado. Assim, é tão importante quanto os skills que vocês têm, porque hoje, né, como eu disse, o visto talvez não seja mais necessário porque você não vai viajar, mas você vai trabalhar num lugar da sua casa, hoje que isso é permitido. Aliás, isso também mudou no cenário aqui que eu posso falar em termos de recrutamento. Hoje, as pessoas só buscam remote working. Elas não querem mais saber de ter para o escritório. Então, também as empresas estão tendo dificuldade, se tem aquelas empresas que querem que o funcionário vá até a empresa. Bom, eu posso falar que é um mix, né? Eu gosto de, às vezes, ir no escritório também para voltar, né, me socializar e, né, ter aquele bate-papo também no café, que é legal, né? Então, para também lembrar das pessoas, né? A gente também é ser humano. Mas eu vejo também que agora passou a ser uma grande dificuldade, mas também oportunidade para países poderem também contribuir com mão de obra.
né? Seja ela qualificada e também, talvez, um custo efetivo para a empresa que está contratando. E eu lembro que, acho que o César até comentou, né, César, que vocês estavam buscando profissionais de outros países, até fazendo onboarding desses funcionários, né? Ou seja, mandando o laptop até para ele lá trabalhar lá. Sim, tem gente do meu time, inclusive no Peru, hoje, trabalhando para cá. Uma questão até difícil, né? As empresas tiveram que se adaptar, que é uma coisa difícil até na Alemanha, porque tem muita burocracia, muita regra a ser seguida, acho que eles adoram regra, mas foi possível. Eles conseguiram fazer com que a gente fizesse um onboard de um cara no Peru. É para ele vir, na verdade. Até hoje, tem um ano que ele está com a gente e não conseguiu ainda vir. De repente, isso até está mudando, como você falou. Mas só uma questão em relação ao visto que você citou, em relação à Alemanha, é o seguinte: em março de 2020, a lei de imigração da Alemanha mudou, então ela considera que TI é uma área que precisa muitos profissionais, então você pode exercer a função de TI sem ser formado, inclusive. Sem ser formado em TI ou sem ser formado de graduação. Já é possível. O que vai ser levado em consideração vai ser a sua experiência. Então, aqui na Alemanha, então, por exemplo, você pode ser economista, você pode ser jornalista, você pode ter feito um curso técnico ou nem ter completado nada, e você pode vir aqui se você tiver comprovação de que você tem a experiência pelo trabalho que você está vindo, você ganha o visto.